Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Maicon e hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui, tá? Um pouco mais voltado aí para matemática básica, então especificamente para o pessoal da FATEC, tá? Porque essa lista aqui é a lista de cálculo da professora Mônica e eu vou usar ela como base para poder explicar aqui, para aplicar os conceitos. Então a gente vai ver função do primeiro grau, segundo, logarítmica, função exponencial, equação, inequação, a gente vai ver domínio, imagem, como fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, um gráfico da função do segundo grau, Bhaskara, soma e produto eu vou ensinar também, para fugir um pouco de Bhaskara. Então vai ser uma série de vídeos aí bem completa, tá? Com um assunto que cai tanto no ensino médio, faculdade, concurso, vestibular, provas e etc, tá? Então vamos pro que interessa aqui. A primeira questão aqui nos pede o seguinte: encontre o domínio da função f de x, 16 menos 4 elevado a menos 2x. Já copiei aqui. Então eu vou tirar isso daqui e vamos para cá. Aqui no plano cartesiano, a gente tem o eixo do x e o eixo do y, ou abscissa e ordenada. O domínio, toda vez que eu falo de domínio, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo a esse cara aqui, ó. Eu estou me referindo ao eixo das abscissas, eixo do x, tá? E fala assim, mas o que é o domínio? O domínio, pessoal, nada mais pegando essa função como exemplo, seria, por exemplo, quais valores de x, do eixo de x, eu posso colocar aqui nessa função que vai fazer com que ela seja verdadeira, tá? Então, basicamente é isso. O domínio é eu saber quais valores eu posso atribuir para x que eu vou ter um resultado real, certo? Então, nesse caso aqui, o que seria? A gente precisa saber quais valores eu posso pôr no lugar do x que vai fazer com que essa operação, com que essa função seja um número real. Eu sei que sou um pouco repetitivo, mas é para ficar na cabeça de vocês. Então, sabendo isso, que domínio refere-se aos valores de x, a gente vai começar a fazer uma análise aqui agora dessa função. O que a gente tem que saber de restrição, pessoal, tá? É bem tranquilo, tá? Restrição. O que a gente tem que saber de restrição? Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma raiz quadrada. E o que a gente sabe sobre raiz quadrada? A gente sabe que dentro de raiz quadrada, o valor que está aqui dentro não pode ser negativo. Olhando para esse caso aqui, ó, esse valor aqui é tudo isso, porque ele está dentro de parênteses. Então, isso daqui é o meu valor. Então, quando eu fizer essa operação, quando eu atribuir um valor para x, essa operação não pode dar um valor negativo. Por exemplo, se eu pôr o 1 aqui e fazer, tipo, menos 2 vezes 1, elevar o 4 nesse valor e fazer a subtração aqui, essa operação que eu fiz, dentro de parênteses, tem que me dar um valor maior ou igual a zero. Sabendo isso, o que a gente faz? A gente esquece a raiz. A gente vai achar quais valores que eu posso pôr no lugar do x. Então eu vou esquecer a raiz e vou copiar somente o que está dentro. Que é o quê? 16 menos 4 na menos 2x. E qual que é a restrição que eu tenho para essa operação? Eu acabei de falar que essa operação não pode me dar um valor negativo. Pode ser zero, porque a raiz de zero é zero. Agora, por exemplo, raiz de menos 1 já não é um número real, é um mundo dos imaginários aí. Então, tem que ser um valor real. Por quê? Nesse caso de função, a gente trabalha só com os reais, tá? Então, nesse caso, eu acabei de dizer o seguinte, que raiz quadrada, que a operação que está aqui dentro, tem que ser maior ou igual a zero, certo? Tranquilo até aqui, né, gente? Sabendo isso, a gente caiu no que aqui, ó? Numa inequação exponencial. Inequação por quê? Porque eu tenho um sinal aqui de desigualdade. E
e o meu x está no expoente. Então, nesse caso, por isso que fica exponencial. E como que a gente resolve uma inequação ou uma equação exponencial? Basicamente, a gente precisa ter, de um lado da equação, um valor com uma base, tipo uma base A, qualquer valor, e do outro lado, essa base tem que ter o mesmo valor dessa outra base. Então, dos dois lados da equação, eu tenho que ter a mesma base. Para quê? Para eu poder cortar essa base e trabalhar somente com o expoente. Porque quando eu igualo a base dos dois lados, eu posso desconsiderar e considerar somente o valor que está no expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 4, levar menos 2x, lá para o outro lado, para ele ficar positivo, que fica mais fácil de trabalhar aí. Então, passando para o outro lado, copio o sinal de desigualdade, fica 4 positivo, elevado a menos 2x. Nesse caso, aqui eu preciso saber, eu preciso igualar os dois lados. Nesse caso, eu sei que 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado. Copio o resto. Então, o que eu faço nesse caso? Eu sempre olho para a base menor. E qual é a pergunta que eu faço? Eu consigo fazer com que a base maior fique igual à minha base menor? Nesse caso, eu consigo fazer com que o 16 fique com a base igual ao 4? Consigo? Como? Pego 4 e elevo ao quadrado, porque 4 vezes 4 é 16. Poderia fazer de outra forma também, que sem problema algum. Eu poderia fatorar esse 16 aqui, e ia ficar 2 na 4. Isso, 2 na 4. Porém, eu teria que igualar essa base a 2 também. As bases precisam ser iguais, gente, tá? Então, o que você faz? Antes de mexer na base menor, tenta fazer com que a base maior fique igual à menor. Caso você não consiga, aí sim você mexe na base menor. Mas nesse caso, a gente já sabe que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, eu já consigo deixar as duas bases iguais. Agora sim eu consigo cortar. Vamos usar esse termo, cortar a base. As bases são iguais, eu corto aqui a base e opero somente com o expoente, que é 2 maior ou igual menos 2x. Agora, gente, aqui é o seguinte, aqui é um lugar que é fácil de errar, tá? Ó, quando você chega nesse ponto, que é o ponto já de passar o valor que está com o x dividindo, porque aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x e vou passar lá para o outro lado dividindo. Está multiplicando, passo dividindo. Antes de passar, a gente tem que ver o seguinte, o negativo aqui, ó, ele está do lado do x, tá vendo? Então, antes de passar para o outro lado, eu preciso deixar esse lado da equação positivo. Eu não posso deixar o negativo do lado do x. Então, eu recomendo você já multiplicar aqui por menos 1. Tá? Você vai multiplicar os dois lados por menos 1. Toda vez, gente, toda vez que chegar nesse nível aqui, nesse ponto, já na última etapa praticamente de resolver o problema, de isolar o x, se o negativo estiver desse lado, você multiplica por menos 1. Tá? Multiplicando por menos 1, o que vai acontecer? 2 era positivo, fica negativo. O sinal eu vou pôr aqui depois. Aqui era negativo, ficou positivo. Porém, a gente tem uma regra. Toda vez que a gente multiplica por menos 1 por um valor negativo ou divide por um valor negativo, eu tenho que inverter o sinal de desigualdade. Tá? Então, se ele está maior ou igual, ele vira menor ou igual. Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1. Então, lembra isso. Multiplicar ou dividir por valor negativo vai inverter o sinal de desigualdade. Então, nesse caso, como eu fiz a multiplicação, ele passa a ficar dessa forma. Certo? Agora, eu posso seguir com a operação normal. Então, fica aqui, ó, menos 2 dividido por
por 2 menor ou igual a x, que esse x está aqui. Fazendo aqui eu fico com menos 1. Nesse caso aqui, pessoal, aqui não inverteu, porque eu já multipliquei aqui em cima, eu adiantei esse processo, tá? Então eu faço isso. Como eu multipliquei aqui por menos 1, eu já inverti o sinal. Se eu não tivesse invertido aqui, eu poderia inverter aqui na divisão, tá? Então, mas para você não esquecer de inverter o sinal, eu recomendo você, quando chegar nesse nível, multiplica, aí você opera normalmente. Então, nesse caso, a melhor forma de escrever isso daqui é o seguinte, é que x, ó, a ponta está apontada para o menos 1 e o espaço está apontado para o x. Eu mantenho esse padrão, espaço para o x, espaço para o x e menos 1. Certo? Então, vamos fazer um resumo geral aqui. Então, o que a gente fez? O exercício primeiro pediu para a gente o domínio dessa função. A gente sabe que domínio é referente aos valores de x. Tá aí, tá ok, né? Tranquilo. Agora vem comigo aqui, ó. A gente sabe também o quê? Que raiz quadrada tem uma restrição. Qual? A operação que vai dar o resultado dessa operação não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Sabendo isso, o que a gente fez? A gente copiou e definiu que isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, correto? Fazendo isso, o que a gente faz? A gente passa um valor para o outro lado. De preferência, passa sempre o valor que está negativo, para ficar mais fácil. Então, está negativo, passa para o outro lado para ficar positivo, tá? Isso é uma dica. Atenção, o que muda de sinal é somente a base e não o expoente. Então, por isso que ficou negativo aqui ainda. Só a base muda de sinal. Então, ficou positivo. Tendo os dois valores do outro lado, eu vejo qual é o valor maior. O 16. Faço a pergunta, eu consigo deixar 16 igual ao 4? Consigo. Se eu consigo, como? Eu preciso pôr o 4 e elevar ao quadrado, porque isso daqui é a mesma coisa que isso. 4 ao quadrado é 16. Então, ok, eu consegui. Se eu não conseguisse, eu andaria para a base menor. Eu consigo diminuir a base menor para poder ficar igual nessa base, na base 16, ou no caso, outra pergunta, na verdade, pergunta melhor. Eu consigo reduzir o 16 ainda mais e reduzir o 4 ainda mais para que fiquem na mesma base? Então essa é a pergunta. Preciso deixar as duas bases iguais. Deixei igual, o que eu faço? Corto a base e trabalho somente com o expoente. Então 4 eu deixo de usar e eu passo a operar com o expoentes. 2, 2, menos 2x, menos 2x. Cheguei no ponto de alerta. Porque é o ponto que eu estou prestes a resolver aqui o meu problema. O que eu faço? Negativo no lado do x, multiplico por menos 1. Tá? Mutando aqui desse lado, o que eu faço então? Eu multiplico. Do outro lado, fica negativo, porque 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2x vezes menos 1, mais 2x. Feito isso, quando eu multiplico por menos 1, o meu sinal de desigualdade tem que inverter de lado. Então, eu multipliquei, inverti o sinal. Feito isso, eu posso operar normalmente. O que está multiplicando passa dividindo, fica menos 2 sobre 2, menor ou igual a x. E essa divisão me dá menos 1. Aqui, tá certo? E aqui. A forma correta, mais correta de deixar é essa. X maior ou igual a menos 1. Como é que eu faço? Eu olho para onde está apontada a ponta e olho para onde está o espaço. Espaço para o x, mantém espaço para o x. Ponta para o menos 1, ponta para o menos 1. Então, o domínio dessa função, qual que é? A gente escreve dessa forma, que x pertence, sinal aqui de pertence,
aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 1. Então, esse aqui é a resolução do meu exercício, tá? Que o domínio dessa função é que o x pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 1. Se eu pôr menos 1 aqui e fizer a conta, isso aqui vai dar 0. Se eu pôr valores maiores que menos 1, isso aí vai me dar valores positivos. Se eu pôr abaixo disso, eu já vou ter valor negativo, tá? Isso você pode testar, tá, gente? Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem. Então, raiz quadrada, eu vou pôr o menos 1. Isso aqui vai fazer com que dê 0 aqui, ó. 16 menos 4 elevado a menos 2 vezes menos 1 é igual a raiz quadrada menos 2 vezes menos 1, isso aqui me dá 2 positivo. 4 elevado ao quadrado, dá 16, menos aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16, 0. Raiz de 0 é 0. Aqui, ó, cuidado, tá? Só o 4 tá elevado no menos 2. Esse sinal não. Tá bom? Voltando aqui. Testando com 0. O 0 é maior que menos 1. Então, se eu pôr 0 aqui, ó, vai dar certo, ó. 2 vezes 0, 0. 4 elevado a 0 dá 1. 16 menos 1, isso aqui me dá a raiz quadrada de 15. Agora, se eu pôr um valor menor que menos 1, seria o menos 2. Isso aqui já vai dar valor negativo, quer ver? 16 menos 4 elevado a menos 2 vezes menos 2, isso aqui é igual a raiz quadrada de 16 menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá 4 positivo, certo? Então, deu 4 positivo. 4 elevado, né, a 4, isso aqui me dá 256. Então já me deu um valor raiz aqui de um valor negativo, porque menos 256 é maior que 16. Tá? Então esse daí seria um teste para você ver se está certo, tá bom? Então basicamente, pessoal, é isso. Esse assunto de inequação aqui é um pouquinho complicado, um pouquinho confuso, chatinho de entender, mas você indo com calma, com persistência, dá tudo certo, tá bom? Espero que tenha gostado aí, que tenha ajudado vocês e um abraço, até mais.